Bom dia, irmãos, graça e paz. É muito bom estarmos de novo reunidos. E hoje de manhã eu lembrei de um cântico que diz assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Que verdade, né? Nós não estamos juntos aqui, nessa construção, mas nós estamos juntos, porque tudo novo se fez, porque nós temos uma aliança com Deus, e nós temos uma aliança uns com os outros, e isso aconteceu ali na cruz. Foi ali que Jesus levou os nossos pecados, carregou os nossos fardos, e hoje nós podemos adorá-lo juntos, declarando que Ele é o Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, o amado da nossa alma, nosso amado Salvador. Uma feliz Páscoa a todos, e que hoje seja um dia de celebração, um dia de alegria, porque o nosso Deus está vivo. Ele foi morto, mas ressuscitou. Aleluia. Vamos adorá-lo. Possamos ser sempre quebrantados por esse amor incondicional, e que esse amor sempre nos leve a olhar para a cruz, independente das circunstâncias.
meu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. E o amor do Senhor foi derramado por sangue, sangue precioso, que nos mostra o caminho onde nós podemos, pelo qual nós podemos chegar até Ele. É somente pelo sangue precioso de Jesus, que lava os nossos pecados, que traz restauração, e não existe nada além do sangue de Jesus. Leva-me além, todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça.
agradecemos o Senhor pelo desprendimento, Pai, pelo amor incondicional, porque o Senhor deu o Teu Filho Jesus por causa de nós, para nos fazer livres, para nos fazer, ó Pai querido, reconciliados de novo contigo. Muito obrigado, Deus, por esse presente, por essa dádiva. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sangue derramado naquela cruz e pelo Teu amor, que não viu nada em volta, Senhor Deus, só viu os nossos pecados, os nossos fardos, e o Senhor escolheu carregar. Muito obrigado. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar juntos nesta manhã, te adorando, te glorificando, bendizendo o Teu santo nome. E agora, Deus, receberemos, Pai, uma porção da Tua palavra e pedimos, Deus, em nome de Jesus, fala conosco, ministra os nossos corações. Usa o pastor Nonato, Pai querido, para que essa palavra encontre lugar em nós e que nós possamos, Deus querido, como a Tua palavra diz, viver isso, Deus querido, caminhar em direção, a Pai querido, ao Senhor e a tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Muito obrigado, Deus. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, com você aí, onde você está na sua casa, ao lado da sua família. Talvez tomou um café e se preparou no sofá para participar dessa série de cultos que estamos tendo de maneira diferente, né? Onde você fica aí na tua casa, um grupo vem aqui para a igreja trabalhar para servir a igreja da melhor maneira possível, e nós louvamos a Deus por esse tempo precioso, por esses louvores que nós podemos oferecer ao Senhor, celebrar o Senhor com essas verdades bíblicas. Que coisa maravilhosa. Que o Senhor te abençoe neste dia. Nós desejamos que o sentido real da Páscoa seja vivenciado por você, pela tua família, nesta semana. Cristo morreu. Louvado seja Deus que o ressuscitou, conforme diz as Escrituras. E é isso que nós celebramos. É isso que nós paramos para refletir, que essa história é uma história viva. É uma história viva. Não é uma história dos livros, dos contos, que ficou parada, emoldurada na história, mas nós acreditamos que é uma história viva porque ela continua agindo, tendo os seus reflexos, as suas ações diariamente. Hoje, muitas pessoas em volta do mundo estão sendo impactadas por essa história, e essa história continua sendo real na vida de pessoas. Cristo vivendo na vida de pessoas, porque quem ele foi, o que ele realizou, é uma obra poderosa de Deus para a transformação da vida de todos aqueles que com fé se aproximam dele. Louvado seja Deus por isso. Nós queremos nesta manhã abrir as Escrituras, e eu quero convidá-la a abrir as Escrituras em dois textos da Palavra de Deus, que é João, o Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 30, e depois nós leremos 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 14 ao versículo 19. Vamos então ler eu vou estar lendo na NVI, nova tradução internacional, né? Nova versão internacional. Então, João capítulo 19, o Evangelho de João capítulo 19, 28 a 30, nos diz assim a palavra do Senhor. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede.
Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. O segundo texto, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao versículo 19. Então, nos diz assim a palavra do Senhor neste texto referido. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado o Cristo dessa maneira, a Cristo dessa maneira, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Que o Senhor nos ajude a compreender essa palavra, sermos edificados pelo Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos leve cativos a esta palavra, aquilo que o Senhor deixou para nós, para a nossa edificação, para a nossa salvação. Que o Senhor seja louvado. Hoje, nós, como cristãos, pensamos na ressurreição de Cristo. Nós olhamos esse calendário como na sexta-feira, como diz o texto, no dia da preparação, né, que era aquela preparação da Páscoa, era o dia da preparação do sábado, né, e naquele ano a Páscoa caiu, né, daquela sexta para aquele sábado. Então, era um dia de preparação, caindo a hora da preparação, então Cristo morreu. Ontem nós estávamos conversando em casa sobre como é que foi na história daquele dia para as pessoas que andaram com Jesus, que viveram a esperança de uma nova realidade sendo inaugurada, como é que foi aquele dia de tristeza. Um dia talvez longo, para aquelas pessoas que andaram com Jesus, que comeram com Jesus, que viram milagres extraordinários, que viveram alegrias indescritíveis, estarem andando com Jesus, vendo Jesus ensinando, falando coisas extraordinárias, e de repente tem um sábado nebuloso, um sábado triste, um sábado cinzento, um sábado longo. Mas, como nos diz o evangelista Lucas, no domingo de manhã bem cedo, as mulheres foram até o túmulo, e adentrando ao túmulo, o túmulo estava vazio. Então apresentou-se um anjo do Senhor, que ele veio a lhes dizer: por que procuram entre os mortos aquele que já está vivo, aquele que ressuscitou? Então hoje nós celebramos isso. Eu fico imaginando como é que foi aquele dia na realidade cósmica, na realidade espiritual, no mundo espiritual. Por um lado, os demônios e toda a hostes espiritual do mal, com aquela dúvida se realmente Cristo havia morrido de verdade, se as profecias viriam a se cumprir. Então aquele misto de alegria e tristeza, porque conheciam muito bem as Escrituras. O mundo espiritual, na realidade espiritual, no reino eterno de Deus, os anjos do Senhor, ali todo aquele ambiente, porque todo um plano eterno traçado na eternidade por Deus, agora está se realizando na pessoa de Jesus, e finalmente Cristo é levado à cruz, Cristo morre, e tudo
apenas aqui uma conjectura no mundo espiritual, talvez aquele ambiente de festa, porque o pai agradou-se do que foi feito e considerou-se satisfeito. E chega no domingo este poder desse Deus grandioso, com mão forte, da ordem que o seu Filho Jesus saia do mundo dos mortos e ressuscite. E essa ressurreição é uma ressurreição com poder, porque o apóstolo Paulo vai interpretar dizendo que do mesmo modo como nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com Ele. Louvado seja Deus. Que coisa extraordinária isso. A morte e ressurreição de Jesus é uma operação de poder de Deus na realização do seu plano traçado na eternidade para salvar os pecadores. O apóstolo Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Eu quero convidá-lo agora para a nossa reflexão desta manhã, que envolve tudo isso, mas focado em dois textos das Escrituras, os quais já lemos. Cristo é um sacrifício que nos traz a paz. Que dias são estes? Lhe pergunto. É a Páscoa. Mas esta é uma Páscoa diferente para nós ocidentais. Mas não deixemos de notar que esta Páscoa nos remete para a primeira Páscoa, onde todas as famílias deveriam comê-la em casa. Deveriam comê-la com uma certa pressa, pois a qualquer momento recebiam a ordem de retirada. Também comiam a Páscoa provavelmente com uma atenção ao que estava acontecendo lá de fora de suas casas. O anjo da morte passaria e o povo da aliança esperava com confiança que seus primogênitos fossem preservados. Era uma Páscoa, era a primeira Páscoa, uma Páscoa em casa. Eu acho que você deve estar pensando que nós vivemos por força externa, por força circunstancial, nós vivemos uma Páscoa um pouco semelhante, em casa, com a nossa família, porque há uma praga aí fora, né? Não com essa perspectiva, esse sentido espiritual, mas há algo que nos assusta aí fora, e as comunidades, as microcomunidades, famílias estão em seus lares e a maioria comemoraram a Páscoa no recôndito da sua família. Que dias são estes? São dias de incertezas para muitos, porém dias de renovação da confiança no Salvador para outros. São dias de desespero para muitos, mas de serenidade para outros. Isto não depende da geografia física, para estarmos assustados ou serenos, depende da geografia divina, onde nos encontramos em relação a Deus, o bondoso Salvador. Dessa geografia depende como está o nosso espírito, como está o nosso coração diante desse tempo que atemoriza o nosso mundo. Os dias que ora vivemos são dias que fazem parte da história da salvação. Na eternidade houve um conselho de redenção, uma reunião. E nessa reunião na eternidade, a Trindade Santa tinha diante de si a realidade dessa criação e então um plano de resgate para a criação caída. Esse plano contava o Pai sendo o diretor e enviador, o Filho como sendo o diretor e enviado, e o Espírito Santo como diretor e aplicante desse plano de redenção. A Trindade Santa em um conselho de redenção, na eternidade, antes que qualquer coisa houvesse, já havia traçado um plano para resgate, para salvação da criação de Deus. Esse plano começa a ser desenrolado na história humana, com a criação de Adão e Eva, com a realidade dramática do pecado, como sendo algo pessoal e abrangente em todas as realidades subjacentes ao ser humano. Essa história mostra a Deus fazendo aliança,
ou alianças, renovando-as a cada geração. Esta aliança incluía um elemento chamado descanso, mas também incluía uma promessa de uma terra, de um descendente. Para que as alianças fossem vividas e relembradas na vida, Deus manda construir um tabernáculo. Seria a habitação visível de Deus com o povo da aliança. No pátio desse tabernáculo estava a bacia, onde o ofertante, o mediador, no caso o sumo sacerdote que representava a ele e ao povo, se lavava para o sacrifício. Havia também o altar de sacrifício, onde o animal era queimado em partes como oferta. E depois, então, tinha o lugar santo e o chamado Santo dos Santos. E cada um desses lugares possuía a sua mobília e os seus elementos simbólicos, onde todos eles apontavam para todo um aparato de sacrifício vicário, de alguém que morria por outro, mas que Deus estava apenas apontando para uma realidade que iria se concretizar um dia na morte de um cordeiro perfeito, fazendo um sacrifício de uma vez por todas. Todos apontavam para a realidade mais concreta, que era Jesus. Um dia, Deus iria fazer de nós, a sua criação, o seu próprio tabernáculo. Como nos diz o evangelista, e Deus tabernaculou entre nós, Deus habitou entre nós, Deus nos fez para Ele morada. Esta é uma realidade que o tabernáculo aponta. Deus também dá leis para servir de elemento, leis para esse povo, para servir de elemento sustentador do relacionamento do homem com Deus provisoriamente. Em volta de toda a estrutura do tabernáculo e seus significados existiam então essas leis que orientavam os sacrifícios para que um relacionamento com Deus, na base desses elementos dados naquele momento, se mantivesse. Mas eram provisórios. Segundo a orientação da lei, anualmente era feita a expiação. Era feito um tipo de sacrifício para tornar o ofertante agradável, vamos dizer assim, ou possível viver na presença de Deus. É como se fosse uma figura de aplacar provisoriamente a ira divina e poder olhar por meio do sacrifício para a sua criação. Deus, então, por meio dessas leis, dos sacrifícios, Ele então vai ensinando, vai se revelando ao ser humano e revelando o seu plano de salvar a sua criação. Este engendramento teológico e didático vai desvendando o plano da redenção. Será um instrumento litúrgico que apontará a terrível condição do ser humano diante de um Deus santo, ofendido pelos pecados da sua criação, mas também que ele tem um plano de reconciliação. A literatura poética e os profetas cada vez mais vão deixando claro que haverá um dia do Senhor fazer propiciação, aplacar sua ira e voltar-se com misericórdia para a sua criação que ele ama, e que esse dia estava próximo. Então, o dia chegou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, olhando para trás, ele diz: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Louvado seja Deus. O tempo chegou. Esse Cristo nasceu, viveu entre nós, se tornou como um de nós. A Bíblia diz que ele tornou-se carne e habitou entre nós. Quero lhes convidar agora a nós nos voltarmos para o texto que nós lemos, depois deste panorama, para chegarmos até aqui. Por que Cristo morreu?
Esse texto de João, que nós lemos, no capítulo 19, vai nos apontar então eu quero mencionar duas coisas com os irmãos a respeito dessa morte necessária, dessa morte no nosso lugar do Salvador Jesus. Primeiro, quero enfatizar que esse texto mostra a humanidade de Jesus, seu sofrimento, quando ele diz, tenho sede. Quando nós olhamos hoje, para nós, olhando a Escritura e olhando todo um corpo doutrinário pronto, onde nós simplesmente confessamos que ele nasceu da Virgem Maria, sofreu sob Pôncio Pilatos, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, então para nós isso é inquestionável. Cristo nasceu como um de nós, nasceu da Virgem Maria, morreu, ressuscitou. Mas João provavelmente está escrevendo para um grupo de pessoas e num período onde havia um questionamento de pessoas convertidas, mas com um pensamento, influência da filosofia, que achavam que para salvar Jesus, eles precisavam dizer que esse Jesus não veio em carne, mas veio apenas em espírito. Por isso, então, eles defendem essa corrente dentro da própria igreja, que era um pensamento humano, cultural daquela época, do final do século I, chamado gnosticismo. Eles achavam que era difícil crer num Deus salvador que se torna fraco, que se torna carne, quando eles acreditavam que a carne era toda má. Mas a grande questão é que eles não entendiam que para Jesus nos redimir, precisava tornar-se um de nós. Tinha que converter-se no que nós somos para poder nos converter naquilo que ele é, ou naquele que ele é. Essa é uma frase de um comentarista chamado William Barclay. Tinha que converter-se no que nós somos para poder nos converter no que ele é. Esse Cristo que tornou-se homem, o nosso Salvador, era necessário que ele padecesse de maneira real, aquilo que padeceu. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para isso. Deveria ser um cordeiro real, porém perfeito. O escritor aos Hebreus, ao dizer que ele sofreu sendo um de nós, mas não tinha pecado, e que era necessário ser assim, e por isso se tornou o perfeito sumo sacerdote, ele nos diz, Hebreus 5, todo sumo sacerdote, a partir do versículo 1, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo, falando do sumo sacerdote. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os dias da vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus, interpretando toda essa história da salvação do Antigo Testamento até a pessoa de Jesus, ele diz, sim, ele tornou-se como de nós, era necessário ser assim para se tornar o nosso representante.
aquele que entra no Santo dos Santos em nosso lugar e faz oferta, e faz sacrifício por nós. E Deus aceitou. Como já li antes, João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele tornou-se como de nós. Mas não esqueçamos que ele precisava ser real, humano como nós, mas precisava ser perfeito. Por isso a pessoa que morreu era também divina. Este é um mistério, o chamado mistério da encarnação. Como é que esta pessoa, ela tem essas duas naturezas, humana e divina. Não vamos entrar aqui nessa questão, mas é uma afirmação da igreja ao longo do tempo, interpretando o Novo Testamento. Ele foi perfeito. E por isso Deus o colocou como nosso representante, aquele que intercede por nós. Esta é a primeira observação do evangelista João. Tenho sede, apontando para a sua humanidade, apontando que ele cumpre todos os requisitos. Nós vamos ver aqui adiante. Segundo aspecto importante nesse texto de João é quando João diz que está consumado. O segundo aspecto, se o primeiro é a humanidade de Jesus, ressaltada por João, o segundo aspecto é a sua divindade eterna, sua capacidade de salvar. Quando ele diz, está consumado. Está consumado é uma palavra cheia de sentido escatológico. Fala do triunfo de Cristo. Está feito de acordo com o que era necessário. A história da salvação continua, mas algo novo está adentrando nessa história. O reino de Deus adentra a história com mais força e visibilidade. Nessa nova realidade, pode-se dizer que uma prostituta arrependida pode ter primazia diante de um religioso sem fé. É isso que Jesus diz aos fariseus. Esse Cristo que salva, os bons religiosos não saem à frente dos homens simples com fé. Mas esse Cristo, capaz de salvar, que sonda a mente e o coração, então ele pode se compadecer dos homens e mulheres fracos e fracas que lhe chegam com fé. Somente uma pessoa divina poderia dizer, foi cumprido de acordo com a lei. A ira de Deus foi desviada da sua criação manchada pelo pecado. O sacrifício foi perfeito. O preço estabelecido foi pago. O tribunal divino declarou, está livre. A justiça fora satisfeita. O ofendido disse, está perdoado. Louvado seja Deus. Somente uma pessoa divina poderia dizer, foi cumprido de acordo com a lei. A ira de Deus foi desviada da sua criação manchada pelo pecado. O sacrifício foi perfeito. O preço estabelecido foi pago. O tribunal divino declarou, está livre. A justiça fora satisfeita. E o ofendido disse, está perdoado. Louvado seja Deus. Meus irmãos, isso deve encher o nosso coração de esperança, de alegria, porque tudo foi feito. Na palavra de Jesus, captada pelo evangelista João, ele diz, tudo foi cumprido. Não precisa mais nada. Não precisamos fazer sacrifícios para que Deus se agrade de nós, para que Deus permita nós estarmos perto dele. O Cordeiro fez tudo. E o seu último grito foi, está feito. Por meio da fé, todos agora têm acesso a esse Deus de misericórdia. Louvado seja Deus. Quando comparamos os 4 evangelhos, encontramos algo muito esclarecedor. Os outros 3 evangelhos não nos dizem que Jesus afirmou está consumado, mas sim nos dizem que morreu com um grande grito nos lábios,
Mateus 27, 50, Marcos 15, 37 e Lucas 23, 46. João, pelo contrário, não fala do grande grito, mas diz que as últimas palavras de Jesus foram: está consumado. Novamente, o comentarista William Barclay diz que a explicação desta diferença é que o grito profundo e as palavras está consumado são a mesma coisa. Está consumado se expressa com uma só palavra em grego, telestai, e Jesus morreu com uma exclamação de triunfo em seus lábios. Não disse está consumado em tom de derrota, disse-o como alguém que grita de alegria porque obteve a vitória. Jesus parecia estar destroçado em uma cruz, mas sabia que a vitória era sua. A última oração desta passagem esclarece ainda mais tudo isto. João diz que Jesus inclinou a cabeça, entregou o seu espírito. A palavra que João emprega é a que se poderia usar ao dizer que alguém reclina a cabeça sobre o travesseiro. Para Jesus, a luta tinha terminado e a batalha estava ganha, e já na cruz conheceu a alegria da vitória e o descanso de alguém que terminou sua tarefa e pode descansar em paz, tranquilidade e satisfação. Está cumprido. Jesus triunfou. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele triunfou. Por isso ele diz está consumado. Não é um consumado de tristeza. Não é um reclinar a cabeça de tristeza, não é um suspiro de tristeza, mas é um suspiro de alguém que cumpriu, que terminou a tarefa, que foi até o fim e fez o que era esperado. E por isso, então, ele dá um grito final de alegria da vitória. Foi feito, foi consumado. Esse homem, essa mulher fraco e fraca, não precisam engendrar nenhum instrumento, nenhum meio, nenhum arrumado para a sua salvação, porque são incapazes. Eu fiz tudo que precisam. Louvado seja Deus. João nos dá dois detalhes interessantes nesse texto que apontam para o Antigo Testamento. O primeiro, quando ele diz tenho sede, e logo o texto diz que pegaram um caniço, colocaram um hisopo na ponta do caniço, embebedaram de vinagre. A palavra vinagre aqui, a palavra grega se refere a um vinho, que era um vinho azedo, que era muito comum os soldados utilizarem uma vasilha um pouco grande para beberem, e aquilo trazia uma certa refrescância para o corpo, para os lábios, especialmente em uma região quente. Então era muito comum usarem essas vasilhas quando os soldados estavam aglomerados em alguma diligência, eles usarem uma quantidade desse vinho azedo. E então João capta isso e coloca um cumprimento das Escrituras. Ele entende que aquilo que está acontecendo é um cumprimento da palavra de Deus é uma palavra dita em Salmo 69, o versículo 21. Porque por alimento me deram fel, na minha sede me deram a beber vinagre. O segundo aspecto interessante desse texto de João é que ele também fala que pegaram um hisopo. E quando nós olhamos para esse hisopo molhado, é impossível não nos levarmos então lá para a primeira Páscoa, onde uma das recomendações, fazia parte daquela liturgia da primeira Páscoa, era pegar o sangue do animal, o cordeiro pascal, colocar um hisopo. O hisopo, ele é uma árvorezinha, uma planta, que ela tem um caulezinho fino, ela é baixinha e cria uma copa, uma folhazinha leve, quase como isopor. Então servia para as pessoas se assearem, se lavarem, e também era utilizada nas cerimônias de purificação, onde você pegava a água da purificação e passava sobre o corpo. Inclusive, quando um judeu
um não-judeu se convertia ao judaísmo, fazia parte do seu batismo, do ritual de batismo, de prosélito, para se tornar um judeu, era pegar o hisopo, molhar na água da purificação e lançar sobre a cabeça, sobre essa região do pescoço, lavar as extremidades do corpo, e aquilo era uma cerimônia de purificação. E na primeira Páscoa, era pego essa árvorezinha chamada hisopo, molhado no sangue, e passava o sangue no umbral da casa. E para que o anjo da morte, passando segundo a narrativa lá de Êxodo, ele olhava o sangue do cordeiro, o cordeiro pascal que havia sido morto ali naquela casa, e passava direto. E João capta isso, parece que nos dando a ideia de que Cristo reunia realmente todo o cumprimento como o Cordeiro de Deus, até mesmo quando lhe é dado esse vinho azedo num instrumento na forma do hisopo. Tem um texto de Êxodo capítulo 12, versículo 22, que diz: tomai um molho de hisopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Foi o sangue do Cordeiro Pascal que salvou o povo de Deus. Era o sangue de Jesus que salvaria o mundo do seu pecado. Louvado seja Deus. O teólogo protestante John Stott, falando da cruz de Cristo, diz: movido pela perfeição do seu santo amor, Deus em Cristo substituiu-se por nós pecadores. É esse o coração da cruz de Cristo. Ele nos leva agora a nos voltarmos do acontecimento para as suas consequências, do que aconteceu na cruz para o que ela alcançou. Por que tomou Deus o nosso lugar e levou o nosso pecado? O que realizou ele com o seu auto-sacrifício e sua auto-substituição? Stott diz que o Novo Testamento dá 3 respostas principais a essas perguntas, as quais podemos resumir com as palavras salvação, revelação e conquista. O que Deus fez em Cristo por meio da cruz é salvar-nos. Foi revelar-se a si mesmo e vencer o mal. Volto a lhes perguntar: que dias são estes? São dias quando Deus diz: vinde a mim. Quando Deus diz: vinde a mim. E isso foi possível porque Cristo abriu uma porta, abriu um caminho. Quando Ele mesmo, antes da sua morte, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A obra de Cristo foi perfeita. E nós podemos, em volta desta pessoa e dessa obra, nos reunir com o Pai. Como é que isto é apresentado a nós de maneira prática? Então eu gostaria de rapidamente ir para o texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, 14 a 19, e mostrar como é que Paulo vê a morte de Cristo da maneira prática, o efeito da morte de Cristo de maneira prática na nossa vida. Como esse ato de Jesus impacta a nossa vida. Quero ler novamente o texto de 2 Coríntios 5, 14 a 19, quando diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Primeiro, estamos unidos com Cristo na sua morte. É o que Paulo vai nos dizer. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Estamos unidos com Cristo na sua morte. E Paulo,
em outro texto vai dizer que nos unimos com ele na sua ressurreição, como eu já mencionei. Morremos com ele, para que com ele também ressuscitemos. Estamos unidos com Cristo na sua morte. Segundo, nossa vida foi conquistada por ele, portanto, somos dele. O versículo 15 nos diz: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Nós somos comprados por Deus. Nós não entendemos como a igreja no início da Idade Média, ou quase no início da Idade Média, entendeu que Deus pagou uma dívida que nós tínhamos com Satanás e que Cristo seria este grande valor que foi utilizado para pagar a nossa dívida. Nós acreditamos que a nossa dívida era com o próprio Deus. Era dele que éramos devedores. Foi a ele que ofendemos. Era a ele que precisava ser feito justiça. Era a ele que precisava ser feito propiciação. Por isso que a obra de Cristo atende primeiramente satisfazer a Deus. Aí está uma coisa extraordinária, maravilhosa. É que no mundo espiritual, a exigência divina de uma obra perfeita para que a ira de Deus fosse tirada da nossa direção, foi satisfeito com a morte de Jesus. E Deus poderia simplesmente dizer: estou satisfeito, foi realizado. Então, um problema cósmico, espiritual havia terminado, mas ele poderia dizer: agora cada um se vire por si. A ira foi resolvida, a ira de Deus contra o pecado. Mas quando ele, com a alegria da oferta do seu filho, é satisfeito, o texto de Efésios capítulo 2 diz que ele nos amou. E ao que nos amou, ele pegou a oferta que foi feita a ele e resolveu aplicar a todo pecador que com fé se chegue a ele por meio de Jesus. Louvado seja Deus. Ele nos amou quando não precisaria fazer nada por nós, mas ele nos amou ao ponto de pegar a oferta que é feita a ele e considerar que esta oferta alcança a toda a sua criação. Louvado seja Deus por isso. Por isso o apóstolo Paulo diz: ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O versículo 16 diz que, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Antes que tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Olhamos para o mundo pelos olhos de Cristo. Nenhum pecador, nenhuma pessoa que viva no mais terrível estado moral da vida pode ser alguém que não tenha o olhar gracioso de Deus, ou que não conte com o olhar gracioso de Deus e comece uma nova história. Por isso, o texto logo a seguir do versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O apóstolo Paulo diz que a morte de Cristo ter adentrado no Santo dos Santos e ter ofertado perfeitamente por nós, possibilita agora que todo homem, toda mulher, em qualquer condição que se encontre, moral, espiritual, ética, pode começar de novo. Pode começar de novo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus faz novas todas as coisas. Deus faz coisas novas todos os dias. Deus está transformando histórias todos os dias. Por isso que eu disse que a história da salvação, ela continua. Ela não acabou com Jesus. Ela continua.
o eco da obra de Jesus continua na história, transformando pessoas, transformando história por meio do Espírito Santo, que é aquele que aplica a obra de Deus, a obra de Jesus, no coração do pecador. Por último, Paulo vai dizer que nós somos reconciliados para falarmos da reconciliação. De uma vez que somos reconciliados, esse Deus que reconcilia diz que devemos anunciar essa grande notícia. Alguém certa vez disse que a melhor maneira de definir evangelização é que um faminto anuncia a outro faminto onde há comida. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos reconciliados. E devemos sair também nas ruas, nas praças, nas esquinas, nos becos, dizendo que há reconciliação por meio de Jesus. Esse é um mistério, um ministério que Deus nos deu para a igreja, de anunciarmos a reconciliação. Ele ressuscitou. É isso que hoje nós festejamos e por isso nós estamos aqui com alegria, com gozo. Ele não foi encontrado no túmulo. Ele ressuscitou. Cristo triunfou e nós triunfamos com ele. Vivemos uma nova vida na vida ressurreta de Jesus. E aí eles perguntam: que dias são estes? São dias da história humana, da história de homens e mulheres se encontrarem com a história do Salvador, com a história de um Deus que salva. Lembra que eu falei lá no início que um dos elementos da promessa embutida na aliança de Deus com o povo do Antigo Testamento era descanso. Descanso. E esse descanso adentrou no Novo Testamento e Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse descanso continua sendo o alvo de Deus para conosco. Quantas almas cansadas, quantas pessoas cansadas, quantas pessoas têm carregado os fardos tão grandes, fardos do pecado, fardos emocionais, fardos de lutas na vida, de histórias truncadas, cheias de momentos difíceis, traumas. E Jesus diz: encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso prometido para um povo, para uma nação, continua sendo um descanso prometido a nós. Eles tiveram um descanso alcançando uma terra, mas o descanso eterno continuava estando presente na palavra dos profetas, na literatura poética. Ele promete descanso. Eu quero concluir com um hino de um hinário relativamente antigo, e o nome desse hino é Perfeita Expiação. Diz assim: sacrifícios imolados sob o sanguinoso altar, não tiveram os pecados, não podiam expiar nossas culpas, nem remorsos dissipar. Mas o sangue precioso que na cruz o Redentor derramou tão generoso tem poder expiador, purifica o mais ímpio pecador. Triste choro o meu pecado, mas Jesus me dá perdão, e por ele perdoado não verei condenação. O Cordeiro dá completa remissão. Todo o peso do castigo, punição que mereci, lá na cruz, supremo antigo, foi lançado sobre ti. Vou cantando, minha culpa estava ali. Que coisa gostosa, que coisa preciosa. Foi resolvido. Ele diz: tenho sede. Era a pessoa humana e divina que estava ali.
o humano disse: eu tenho sede. Imagina no final da tarde, naquela geografia, um período extremamente quente, mas a mesma pessoa que estava ali na cruz, que teve sede, ela também diz: está consumado, está feito. E agora nós podemos, com base nessa história, dizer que por nós também perfeito sacrifício, Deus agradou-se dele e diz que todo aquele que pôr a sua confiança em Deus por meio de Jesus tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem da Páscoa, esta é a mensagem de um Cristo vitorioso, de um Cristo que triunfou e com alegria deu um brado: está consumado. Louvado seja Deus. Eu quero orar com você neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, cheio de misericórdia. O Senhor realizou uma obra perfeita, primeiramente para satisfazer a exigência tua, mas o Senhor também, por misericórdia, graça, amor, estendeu este efeito, o efeito desta obra, o poder desta obra, a nós, pecadores. E agora nós vivemos alegremente neste domingo, tradicionalmente chamado Domingo de Aleluia. Nós podemos dizer: aleluia! Cristo morreu, padeceu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Louvado seja o teu nome por esta vitória extraordinária na cruz, que o próprio Cristo tinha plena confiança, certeza que ela seria efetivada. E aqueles que estavam amedrontados em volta da cruz, aqueles dias de incertezas, terror no seu coração, puderam experimentar o Cristo ressuscitado, a presença do Cristo ressuscitado. E nós agora, por fé, lendo esta história de redenção na página das Escrituras, podemos também estar com o nosso coração quieto, em paz, porque foi feito o que precisava ser feito, foi feito o que era exigido, e nós podemos descansar com confiança que temos o perdão dos nossos pecados, fomos redimidos, reconciliados, temos pleno acesso ao Pai por meio do que o nosso bondoso Jesus realizou. Aleluia! Louvado seja o teu nome, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Abençoe neste momento cada pessoa que talvez esteja sofrendo e precisando desta mensagem que Cristo a reconcilia com Deus. Aqueles que sofrem nesta manhã, Pai, talvez nos hospitais, talvez na sua própria casa, talvez com a própria falta do alimento, nós rogamos ao Senhor por graça, por misericórdia. Seja o Deus presente, o Deus auxiliador, o Deus que muda a história. Continua, ó Deus, para a glória do teu nome, mudando a história de pessoas em volta do mundo, Pai, e perto de nós. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos com confiança. Amém. Amém, queridos. Nós louvamos ao Senhor por esse dia. Desejamos que o Senhor abençoe a tua casa. Queremos rapidamente passar alguns lembretes aqui para a comunidade local, dizendo que nós estamos aqui, a igreja está funcionando como posto de arrecadação de alimento para o FAS. Então, você pode trazer o teu alimento durante a semana. Nós temos aqui, então, a igreja está aberta para isso.
E você então pode vir, pode falar para os teus vizinhos, pode falar para as pessoas que querem um lugar de arrecadação de alimento, e o FAS então tem, através da prefeitura, o cadastro de pessoas que precisam ser auxiliadas, então fará isso. Também temos a nossa cesta, o auxílio que nós fazemos para a nossa comunidade local, ela continua, e você pode continuar trazendo os teus alimentos, e com isso a gente assistir aqueles da comunidade, aqueles da fé, que, como a Bíblia diz, devemos cuidar primeiramente deles. Ok? Deus te abençoe. Lembrando que eu estou aqui durante a semana, se você precisa conversar, precisa de aconselhamento, podemos fazer isso, não sendo aglomeração de pessoas, né? Mas você pode fazer isso por telefone também, pode ligar e a gente pode então estar conversando. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma boa semana, não sei se... E no próximo domingo nós estaremos ainda nesse formato aqui. E aí o presbitério vai avaliar durante a semana se, de acordo com as orientações do governo, do estado e municipal, como é que nós vamos proceder. Se as orientações dos governos forem permanecer esse afastamento e não aglomeração de grupos, como tem sido falado, então nós vamos permanecer seguindo a orientação das autoridades municipais e estaduais aqui, como deve ser feito. Tá bom? Então Deus te abençoe, um bom restante de domingo, uma excelente Páscoa, e que o Senhor te guarde, te enche de alegria nesta semana, te conceda realmente esse privilégio de viver como reconciliado, como reconciliada por esta obra tão extraordinária de Jesus. Grande abraço e Deus te abençoe, querido.